E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos falar sobre a questão da fome no mundo. Pois é, então não tem como falar sobre a fome no mundo sem lembrar de duas teorias, que é a malthusiana e a neomalthusiana. E também falar sobre a teoria reformista e todas as questões sociais que são causadas devido ao grande crescimento da nossa população nesse mundo globalizado. Então, antes de entender um pouco mais sobre esse assunto, é necessário que a gente saiba quem foi Robert Thomas Malthus. Ele foi um economista britânico que escreveu aí o primeiro ensaio sobre o crescimento da população, que foi um livro muito polêmico na época, porque ele escreveu algumas conclusões que gerou um certo tipo de crítica sobre isso. Mas primeiro, vamos entender um pouco mais sobre isso naquele período de Revolução Industrial, quando o mundo estava passando por transformações muito rápidas e aceleradas, assim como hoje, mas naquele período a população estava deixando de ser rural e estava passando a morar nos centros urbanos de forma muito rápida, é o chamado êxodo rural. Esse grande inchaço das cidades ocorreu em alguns lugares de forma desordenada, porque vieram os grandes conflitos sociais, como a violência, os conflitos entre a burguesia e os operários, o crescimento, da taxa de natalidade, o crescimento populacional, a urbanização que muitas vezes não comportava certas coisas, por exemplo, o saneamento básico. Então muitas pessoas passaram a morrer por falta realmente de uma higiene ali naquele momento da história. Então, todos esses problemas que Tássia falou, Malthus tentou explicar de alguma forma naquele período. Mas, mais tarde, quando ele recebeu essas críticas entre sociólogos, geógrafos e economistas também, ele não contava com o avanço tecnológico que estava surgindo na época, porque houve vários processos que levaram ao aumento também da produção de alimentos. Isso, na época ele só via, ele era economista e ele fez a teoria dele com base em uma teoria matemática, que é da PA e da PG. Então ele dizia que os alimentos cresceriam de forma aritmética e a população cresceria de forma geométrica, ou seja, 2, 3 vezes mais do que a produção de alimentos. Resumindo, existiria mais pessoas no mundo do que alimentos para alimentar essas pessoas. Além de tudo, Robert Malthus, ele era um homem religioso. Ele tinha forte influência da igreja anglicana, no qual ele foi criado, estudou, enfim, foi até sacerdote. Então ele era contra métodos contraceptivos. Porém, ele estava associado à questão de métodos como o celibato, ou então um planejamento familiar, mas era voltado apenas para as áreas mais pobres, Ele estava focado nisso, ele achava que o problema da miséria no mundo era o pobre e não outros fatores externos. Então essa teoria, a crítica maior que ela recebeu, que o Malthus recebeu, foi porque ele quis relacionar a fome com os pobres, com a pobreza. Então ele não levava em consideração que anos depois iria vir uma revolução tecnológica, que foi até chamada também de Revolução Verde, que foi a revolução no campo, que trouxe insumos, tecnologia, tornando o campo mais produtivo, mais competitivo, e a produção aumentou absurdamente. Os cálculos afirmam que hoje tudo que é produzido no mundo dá para abastecer os bilhões de habitantes que existem na face da Terra. Então ele não levava em consideração essa evolução tecnológica que viria no futuro. Então ele não levava em consideração isso, então o problema não está na questão da falta de alimentos, mas está na distribuição desses alimentos. Como, por exemplo, nos países subdesenvolvidos, a maioria do solo que é cultivável e também da produção, ela vai para exportação. Ela não fica para a segurança alimentar do seu próprio povo. É aquela velha questão da balança comercial de um país, Você vende, exporta produtos agrícolas e gasta muito dinheiro comprando produtos industrializados. E essa distribuição
da alimentação entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos sempre sofreu uma dinâmica muito diferenciada em cada um deles. Então, num país como o Brasil, que é um celeiro mundial, que tem até esse título, né? Às vezes o pessoal fala um celeiro mundial, mas a gente vê aqui que o nosso país ele tem uma série de atrativos naturais e também fatores que levam o país da gente, como o próprio tamanho que ele tem, a ser um país altamente produtivo no que diz respeito ao setor agrícola. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver ainda hoje fome no nosso país. Gente, em meados do século XX, uma outra teoria voltou com tudo, falando também, seguindo algumas ideias do Malthus, do Thomas Malthus. Que essa teoria ela foi elaborada por, eu não sei falar bem o nome dele, como é que é mesmo? É Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Mas a gente vai escrever aqui o nome. É o nome americano, O nome americano. Ele era um biólogo, né? Biólogo americano. E ele falou o seguinte, ele falou que os recursos naturais não iam suportar a quantidade de pessoas que existiam no nosso planeta. Então ele já, com base na ideia do Malthus, né? Só que ele concordava no seguinte, de que a tecnologia poderia mudar essa situação no futuro. Ele, diferente de Malthus, que ele não pregava métodos contraceptivos, no século XX começou a surgir novos métodos contraceptivos, né? A pílula, outros fatores como a mulher entrando no mercado de trabalho e também outros fatores sociais, porque dentro da cidade está cada vez mais difícil você criar vários filhos, né? Não é a mesma coisa do campo. Então é muito caro, o custo de vida, vários fatores fazem com que essa teoria dele aí sobre o recurso natural que está se esgotando aí e também o controle da taxa de natalidade também ocorresse de forma quase que natural. Mudou aquela ideia das bisavós que tinham 13 filhos. 13 filhos. Acho que minha avó teve 10 filhos. 10? 10. E a tua teve quanto? Não, a minha foi já neomatusiana. Teve 2. Então, continuando. Mas só que essa teoria também não ficou fora das críticas não, né, Manuel? Pois é, porque como ele falava que os recursos não iriam suportar a quantidade de pessoas, a crítica maior é que não é a quantidade de pessoas, mas sim o que nós fazemos desses recursos, né? Porque o sistema hoje que nós vivemos é de consumo contínuo. Exagerado. Exagerado, todos os anos ter que vender mais ou algo do tipo. Então, não é bem a quantidade de pessoas, mas o estilo de vida que é introduzido na mentalidade das pessoas, de autoconsumo, principalmente nos países desenvolvidos. Bom, ainda em meados do século XX, surgiu uma outra teoria para tentar derrubar a teoria neomatusiana, que foi a chamada teoria reformista. O que é que eles diziam? Que... Continua. O que é que eles diziam? Que é o seguinte, a causa do subdesenvolvimento... Peraí. Oi! Tá! A causa do subdesenvolvimento... A causa do subdesenvolvimento no mundo, na verdade, não estava atribuída à pobreza, e sim à falta de acesso à educação, à saúde, a uma boa distribuição de renda e... Ei. Quem foi? O Elton chegou. Voltando. Essa teoria também sofreu uma crítica porque ela também era um pouco antinatalista, mas que na prática, a pobreza não estava relacionado com o aumento do número de pessoas. Para ter um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o terceiro maior em população mundial, é o primeiro lugar com os melhores PIB, com o maior PIB do mundo. Então não tem muito essa relação de ter muita gente e ser muito pobre. Deixando claro que os Estados Unidos, obviamente, tem miséria também, né? Qualquer outro país. Mas a gente pode também perceber que essa questão antinatalista gerou problemas para os países desenvolvidos. Como, por exemplo, podemos pegar exemplos como Portugal, Itália e até mesmo países como o Japão, que eles estão tendo dificuldade de repor essa população, porque a taxa de fertilidade está muito baixa ou negativa, e o crescimento vegetativo também natural do país passa por dificuldades. Então, tá faltando pessoas, né, da população economicamente ativa está em falta, né? Pois é, então entra o processo de imigração, que é importante para que esses países possam aí
manter a sua economia rodando bem. Então, para finalizar, tem mais uma teoria aí. Que é a teoria econeomalthusiana. Pelo nome eco no começo, né, já dá para se ligar que essa teoria fala muito sobre as questões ambientais, na verdade. Ela exerce uma pressão sobre o controle de natalidade para que os recursos naturais eles possam estar para futuras gerações. Pois é, aí o questionamento que se faz com relação à teoria econeomalthusiana é que outra vez não está associada à questão populacional, e sim à distribuição desses recursos. Porque, por exemplo, a gente pega um país como a Índia, que tem 1,2 bilhões de habitantes, e pega os Estados Unidos, que tem 300 e quase 400 milhões de habitantes, então a gente vai ver que o padrão de consumo do americano é infinitamente maior do que o do indiano. Então a pressão que se exerce sobre os recursos naturais vem mais de um país com população menor, com um padrão de consumo maior, do que na Índia. Porém, tem outra questão, que é que depois da terceira revolução industrial, as indústrias dos países desenvolvidos começaram a levar suas empresas, suas indústrias para os países subdesenvolvidos, também gerando uma pressão sobre os recursos naturais nesses lugares. Então, gente, né, para quem critica os pobres, eles não são, na verdade, a causa da pobreza, eles são a consequência de todo um sistema aí que impede ou dificulta o acesso de determinadas pessoas a alguns bens necessários para a sobrevivência. Então, não é ele que é o culpado da miséria, né? A miséria chegou para essas pessoas por uma má distribuição aí de não só da renda, mas de vários outros acessos. Esses acessos que eu tô falando é educação, saúde. Pois é, até porque no mundo de hoje você é um cidadão quando você pode consumir, quando você paga por uma saúde, quando você paga por escola, né? Então a culpa não é do pobre, a culpa aí vai ser do sistema que tem aí uma série de problemas e que devem ser combatidas. Isso mesmo. Seus malthusianos. Brincando. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco sobre essas teorias da população. Pois é. E que se inscreva no canal, deixa aí comentário se gostou, se entendeu. Deixa muito comentário.